bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Pablo Bispo. Eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, mais conhecido como Professor Pablo Bispo, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, professor associado, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, professor da graduação na Pedagogia e nas licenciaturas. Sou também membro, fundador da organização Kairos para a Transformação Educativa, líder do núcleo de pesquisa Polis, Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, membro do núcleo de estudos empresariais e sociais NEES-UF, no qual tenho a oportunidade de liderar as ações referentes à gestão educacional e também professor do curso de Finanças, da especialização de Finanças. Fui professor do curso de especialização em Finanças desse núcleo. Mas, aqui nesse momento, estou organizando a 10ª aula do nosso curso de Organização da Educação no Brasil, ou OEB, como é mais conhecido, direcionado especialmente àqueles que estão na área de educação, seja nas licenciaturas, seja na pedagogia, que também é uma licenciatura, e que buscam maiores conhecimentos de legislação e política educacional. Sem mais delongas, por favor, peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações, porque aqui vocês têm conteúdo de qualidade e entrando sempre em uma velocidade de ao menos um vídeo novo por semana. Temos as semanas que tem mais, semanas que tem menos. Antes de iniciar, quero dizer a vocês que não é fácil fazer esse vídeo, mas o dever chama. Perdi recentemente um ente querido, perdi recentemente a minha mãe, mas se há algo que eu aprendi com ela foi a ser lutador. Mesmo no momento em que pessoas mal intencionadas me ameaçam, muito por dizer a verdade, muito por expor coisas que há pessoas que são poderosas, pessoas que querem que tudo continue como está, se não pior, que infelizmente se aproximam de mim no meu círculo, então dizem mentiras a meu respeito, me caluniam e me ameaçam. Então, se por um acaso houver interrupção brusca dos vídeos, obviamente, apesar de eu não nomear essas pessoas, uma em especial sabe de quem eu estou falando, eu não tenho problema. Eu sou um homem pronto para enfrentar e eu sei que a vida termina um dia, como terminou a da minha mãe. Passado isso, eu sempre relembro uma coisa. É muito difícil falar a verdade no Brasil, é muito difícil se colocar contra o sistema no Brasil. Mas vamos aí, alguém tem que fazer, não é isso? E da melhor forma que eu conheço de fazer isso e de honrar não só a memória dos nossos entes queridos, mas daqueles educadores que nos precederam, é trazer aquilo que consideramos que é o melhor, que é a verdade, ou pelo menos aquilo que acreditamos ser a verdade. Então, bem-vindos à 10ª aula do nosso curso de OEB. Hoje vamos tratar de um tema que é genérico, mas é muito importante, que é a regulação pedagógica na educação brasileira pós-LDB. Então, eu estou chamando a atenção para um movimento que acontece logo após a LDB. Um movimento que é, ao mesmo tempo, um movimento jurídico, mas que é também político. E político que tem a ver com a política internacional, não é um movimento político qualquer. Muito bem, na última aula eu dizia que estávamos sob a égide do que se convencionou chamar de neoliberalismo. Continuamos sob isso. Logo após a LDB, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação, foram colocados em vigor parâmetros curriculares nacionais. O que vem a ser isso? Parâmetros curriculares nacionais nada mais são
do que modelos, do que balizas, do que referências a partir das quais a educação brasileira deveria se organizar. Percebam que não se falava ainda a essa época, em 1997, quando os primeiros parâmetros são construídos, em diretrizes curriculares nacionais. Eram parâmetros, mas que deveriam condicionar ou influenciar as escolas em todo o país. A estrutura dos parâmetros é totalmente diferente do que os sistemas de ensino possuíam até então. Eles surgem a partir de uma discussão que pegou todo o ano de 96 e uma parte do ano de 97, em que vários especialistas foram ouvidos, e apesar da discordância quase que geral da intelectualidade acadêmica à época na área de educação, os parâmetros ainda assim foram aprovados. Eles são baseados, foram e são baseados, pois ainda existem, apesar de várias atualizações desde 1997 até hoje, a partir de uma estrutura que incorpora dois elementos principais. Primeiro, a incorporação da assim chamada pedagogia de competências. Mais adiante farei um vídeo, e nesse vídeo falarei sobre pedagogia de competências. Mas quem quiser ter alguma informação a respeito, por favor, consulte o vídeo, em que eu darei um indicativo aqui nos lembretezinhos que aparecem no canal durante o vídeo. Consultem meu vídeo sobre organismos internacionais e educação brasileira. Muito bem. Pedagogia de competências por um lado, e por outro, a ideia de conhecimento em rede. A ideia de conhecimento integrado, não disciplinarmente, porém interdisciplinarmente. E como funcionaria essa rede? Uma série de temas transversais como ética, à época era chamado orientação sexual, meio ambiente, multiculturalismo e outros. Tá? Há mais temas, educação ambiental. Eles perpassariam todos os conteúdos escolares no ensino fundamental e no ensino médio. Então nós temos dois tipos de parâmetros. Parâmetros curriculares para o ensino fundamental para todas as disciplinas, assim como temos parâmetros para o ensino médio, que aí sim tem uma estrutura diferente. Eles são organizados por áreas de conhecimento. Saber, linguagens, códigos e tecnologias, ciências humanas e tecnologias, ciências exatas, naturais e suas tecnologias, se não me engano. Muito bem. Então, toda essa estrutura é colocada em 1997. Porém, o Ministério da Educação, à época, presidido por Paulo Renato Souza, não fez um trabalho pedagógico que permitisse às escolas todas trabalharem com esses parâmetros. De maneira que eu me recordo que em determinadas escolas que tive a oportunidade de visitar à época, ainda como um estudante de pedagogia, visitava as escolas e nas escolas muitos colocavam os parâmetros como se fossem um item de arte, uma obra de arte, em suas prateleiras. Eram kits entregues pelo Ministério da Educação e não os incorporavam às suas propostas pedagógicas. Ok. Esse movimento, não estou questionando quanto ele, e aí vou falar do aspecto político, não do aspecto jurídico. Links, por favor, para tudo que eu estou dizendo aqui, parâmetros curriculares, diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular, que vem depois, temos links na descrição do vídeo, peço que vocês consultem para ter ideia do que eu estou falando, uma ideia mais concreta. Malgrado os parâmetros não tenham sido totalmente compreendidos, eles foram implementados como política pública, e eles representam um movimento político de uniformização do currículo, que está aí até hoje. Ele está na sua culminância, no sentido de haver uma uniformização do currículo, apesar de não haver um sistema nacional de educação. Eu já explico. Com licença. Pausa para a hidratação.
com a garrafa devidamente sem rótulo para não fazer propaganda. Não sou bancado por nenhuma empresa, não sou representante do grande capital. E nem quero. Conforme eu dizia, os parâmetros curriculares nacionais instituem, então, uma estrutura de regulação pedagógica, visando uma política de longo prazo de uniformização dos currículos, tal como a avaliação educacional, que é outro tema de aula que teremos mais adiante. Guardem isso, a avaliação educacional no Brasil compõe um sistema nacional, apesar de não termos um sistema nacional de ensino. É como se tivéssemos o rabo balançando o cachorro, né? Porque normalmente você vai pensar na avaliação após o ensino. Não faz o sentido, em termos de uma lógica pedagógica, didática, você ter a avaliação, a menos que seja uma avaliação diagnóstica. Mas se você ficar só no diagnóstico, você não tem muitos aportes, né? Então, uma avaliação que está calcada em objetivos definidos previamente e não no que está ocorrendo nas escolas, é uma avaliação que não reflete a realidade das escolas. Essa é a minha opinião. Voltando então, a avaliação é construída com base nos parâmetros curriculares nacionais. Por exemplo, os candidatos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como Enem, que hoje dá acesso a várias faculdades e universidades no Brasil, ele é feito a partir dos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, com as suas linguagens, códigos de tecnologias, etc. Percebam que há um movimento, e eu já apontava isso no livro que publiquei em 2014, a segunda edição do Guia Prático da Política Educacional no Brasil. Eu já apontava que chegaremos a um ponto no qual toda a regulação pedagógica viria a culminar num currículo para todo o Brasil. Muito bem. Não bastassem os parâmetros, foram construídas mais adiante, um processo que começa a partir de 98, 99, 1998, 1999, diretrizes curriculares nacionais. Essas são diferentes dos parâmetros. No pós-LDB, que é o período que eu estou chamando, essas normas de regulação do período pós-LDB, nós vamos ter diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, nós vamos ter diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação superior, diretrizes curriculares nacionais para vários cursos, para não dizer quase todos da educação superior, incluindo pedagogia e as licenciaturas, e nós vamos ter diretrizes curriculares ou um referencial curricular nacional para a educação infantil. Diferente dos parâmetros que fixam balizas, eles podem ou não ser seguidos na íntegra, eles são uma referência, as diretrizes não. Elas fixam aspectos administrativos, aspectos pedagógicos e aspectos de infraestrutura financeira, dos quais não se pode fugir. Darei um exemplo, um único exemplo. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental. 200 dias letivos, mínimo de 800 horas de aula. Não tem para onde fugir. Isso é um aspecto das diretrizes. Elas são claras, elas são ordens claras. Quando vemos diretrizes curriculares nacionais para a educação superior, elas também são igualmente claras. Darei um exemplo. Para os alunos de licenciatura, isso já deve ter ficado muito claro, mas para aqueles que não fazem licenciatura é importante saber. Estágio. Procurem ver quantas horas de estágio os cursos de vocês têm. Aí eu não vou dizer não, vou dar a dica para vocês olharem lá nas diretrizes e nos currículos de seus cursos. São mais de 300 horas de estágio. Isso é fixado por diretrizes curriculares nacionais. Percebam, a regulação pedagógica é um movimento que visa, sem dúvida alguma, eu posso afirmar isso com a clareza de alguém que estuda o tema há aproximadamente 20 anos, isso visa a uma uniformização pedagógica
há uma uniformização administrativa e também financeira, pois falaremos em outra aula sobre políticas de financiamento no Brasil para a educação, que visa tornar o país comparável a diversos países do mundo. Tanto é verdade que o Brasil está submetido a um Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido como PISA, que torna sistemas de ensino os mais diversos, de Bangladesh à Inglaterra, do Brasil à Finlândia, comparáveis. Muito bem. Assim sendo, havia alguma coisa que faltava para que o Brasil tivesse o seu processo encaminhado. Estamos na terceira etapa. Em um processo que surge a partir de 2014 e 2015, essa ideia começa a ser aventada. Ela ganha força em 2017. Em 2018, ela vira um documento. Em 2015 veio uma primeira versão. Vários especialistas foram consultados. Além dos especialistas responsáveis por sistematizar o documento, mais ou menos 5.000 especialistas foram ouvidos. Eu fui um dos especialistas ouvidos. Muito embora não tenham considerado quase nada do que eu fiz ali como apontamentos, porque eu fiz 317 observações, não vi nenhuma contemplada no documento, mas paciência, vida que segue. Foi apresentada uma primeira versão, fim de 2015, da Base Nacional Comum Curricular, discutida amplamente pela sociedade, rejeitada ipsiliteris em alguns casos, alguns setores concordavam com algumas coisas e outros com menos. E de 2015 a 2018, houve um processo que eu diria de atravessamento das discussões e a Base Nacional Comum Curricular, ela passa a vigorar. E o que ela é? Ela é mais do que um referencial. Ela estabelece, senhores, ela ressuscita a ideia de currículos mínimos. A base é o mínimo necessário que deve haver em conteúdos curriculares. No meu entendimento, e esse é o meu entendimento particular, isso viola a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que assegura a plena autonomia para escolas e sistemas de ensino, no sentido de desenvolverem seus currículos e práticas pedagógicas. Falo currículo porque é o plural de curriculum em latim. Né? Muito bem. Passemos adiante. Estamos, então, retroagindo. A Base Nacional Comum Curricular, que ela vem acoplada à reforma do ensino médio, já de 2017, Lei 3.415 de 2017, ela visa a amplificar essa uniformização pedagógica. Cada vez mais, a ideia é tornar as escolas parecidas umas às outras. Lembrando que dentro deste processo, quem quiser vai ver o link da Base Nacional Comum Curricular, tem os links do Ministério para que vocês possam ver, tirar suas conclusões a partir do que eu estou dizendo. Tem muitos trabalhos bons sendo realizados nesse momento sobre BNCC e etc. Mas eu não vou nem me deter neles. Eu vou falar de uma coisa. A Base Nacional Comum Curricular traz uma inovação. Ela traz as assim chamadas competências socioemocionais. Ou seja, o Estado brasileiro, não estou mais falando de governo, estou falando de Estado brasileiro, além de ampliar a regulação, além de ampliar o controle pedagógico por meio da base, ele ampliou o controle administrativo por meio das diretrizes curriculares nacionais e ele passa, então, a atribuir às escolas e sistemas de ensino elementos de formação intrasubjetiva, quais sejam emoções e intersubjetivos. Sociabilidade. Existe um padrão de sociabilidade, um padrão que é chamado de competência emocional, que espelha muito bem os assim chamados 4 pilares da educação, criados por Jacques Delors, lá no seu livro Educação, um Tesouro a Descobrir. E lá havia 4 competências. Vou falar mais uma vez, não tem problema em ser repetitivo quando o assunto está se repetindo o tempo inteiro.
que este autor afirmava que seriam 4 competências para o mundo inteiro, para o terceiro milênio. Saber conhecer, ou saber aprender, né? Saber conviver, quero voltar a isso logo a seguir, saber ou aprender a fazer e aprender a ser. Esses 2 pilares, seja o aprender a conviver, competências sociais, e aprender a ser, competências emocionais, estão embasados também numa perspectiva psicológica que vai para além da pedagogia das competências. A perspectiva psicológica que parte do princípio que existem múltiplas inteligências e dentre estas haveria uma espécie de inteligência emocional, criada pelo Gardner, essa teoria. Não vou entrar no mérito de discutir. Tem um artigo meu em que eu confronto a pedagogia das competências, deixarei o link para aqueles que desejarem. Mas quero mostrar para vocês que na Organização da Educação do Brasil, nos aproximamos então de um movimento jurídico, mas também político, em que se espera que as escolas todas tenham um padrão parecido e possam ser uniformemente comparadas com os diversos sistemas de ensino no mundo. Arrisco dizer que em um futuro de médio a longo prazo, a ideia seria que todos os sistemas de ensino fossem pautados pelo que coloca a Unesco em matéria de educação, o que coloca a OCDE em matéria de educação, os organismos internacionais multilaterais em matéria de educação. E isso está se materializando aqui no Brasil. Convido-vos a acompanharem não só o que está aqui nesse canal e o material que eu deixo disposto a todos, mas acompanharem esse processo que está em franco desenvolvimento. Muito bem, agradeço a todos. Essa é a 10ª aula do curso de organização, foi a 10ª aula do curso de organização da educação do Brasil. Eu sou Pablo Bispo. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e deixem o sininho das notificações para sempre terem acesso a novidades. Aproveitemos ao máximo esse momento em que estamos, por motivos óbvios, reclusos, e assim tenhamos todos excelente período em que nos cuidamos. Vivemos no ano de 2020, talvez ainda no ano de 2021, uma pandemia de coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2, e não se enganem, o vírus mata. Matou até alguns entes queridos meus. Por favor, evitem aglomerações, saiam somente se necessário, que aqueles que puderem. E se o fizerem, tomem as medidas profiláticas. Lavem sempre as mãos, álcool em gel, usem máscara e tenham força e resistência para enfrentar esse momento. Com muito prazer e, diria, com muito amor, dedico a todos os que lutam na difícil arte da educação por um dia melhor, por um amanhã melhor e por tempos melhores para educar. Muito obrigado e até a próxima no canal Pablo Bispo.